Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 26, por favor. Enquanto eu posiciono aqui, ou reposiciono os tufões, como nessa noite é uma noite de dupla celebração, celebramos batismos e daqui a pouco estaremos celebrando a ceia do Senhor. Eu quero falar um pouquinho sobre ceia. O que a ceia nos ensina, o que a ceia nos faz lembrar sobre Deus. E eu acredito que esse texto do Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do verso 26, pode contribuir para a nossa reflexão nessa noite. Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do verso 26 até o 30. Diz assim: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Verso 29. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra a cada coração nesse instante. Queridos, todas as vezes que nós celebramos a ceia, todas as vezes que a igreja de Jesus Cristo se reúne para essa celebração, nós trazemos à memória um evento de grande importância. E esse evento de grande importância, não apenas para nós cristãos que aqui estamos, mas é de grande importância para a humanidade. Nós vamos ver e nós vamos aqui pensar um pouquinho que o que nós vamos trazer à memória mudou a história da humanidade. Então, eu trago à memória algumas características importantes também sobre Deus. E aí, o que a ceia me ensina sobre Deus, ou me faz lembrar? Porque se é uma orientação deixada por Jesus, é uma ordenança, e devemos celebrar a ceia até a sua volta, é bem verdade que no texto, e em nenhum texto das Escrituras, nós vamos encontrar de quanto em quanto tempo deveríamos celebrar a ceia. Normalmente celebramos a ceia mensalmente, num exercício de memória, ou para que não caia-se no esquecimento algumas coisas. E aí, a primeira lição que eu tiro aqui é que quando eu celebro a ceia, eu lembro que existe um Deus amoroso. É justamente isso. Lembro que existe um Deus amoroso. Deus me ama tanto, 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 que Ele deu o que Ele tinha de mais valioso, de mais precioso, para morrer na cruz do Calvário em meu lugar. Não é por acaso que nós entendemos que os elementos que aqui estão, que é o pão e o cálice, são símbolos. O pão é o símbolo do corpo de Cristo.
O corpo de Cristo que foi cravado na cruz do Calvário. O corpo de Cristo que foi maltratado, que foi chicoteado, que foi torturado. Então, eu lembro do amor de Deus por mim, por você, pela humanidade. Por isso que a celebração da ceia é um evento, ou traz à memória um evento, que marcou a história da humanidade. Não apenas é algo que influencia a igreja de Cristo, mas a história do mundo. E a gente sabe, ou a maioria sabe, muito bem, um verso que está lá no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí é importante lembrar que o pão, ele é apenas um símbolo, e como símbolo me remete a algo ou alguém. O pão, ele não se torna um elemento de adoração, mas o pão me lembra que existe um Deus tão amoroso que deu o seu único filho para morrer na cruz do Calvário, em meu lugar. Romanos 5,8 vai dizer: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu costumo dizer, e pelo menos essa é a minha leitura, que a expressão máxima do amor de Deus para conosco se deu na crucificação de Jesus. A expressão máxima do amor de Deus para conosco se deu quando Jesus foi crucificado na cruz do Calvário, em meu e em seu lugar. É sempre importante lembrar por quem Jesus foi crucificado. Por nós. E o que levou Jesus a ser crucificado? O amor que ele tem por você e que ele tem por mim. Então, ao celebrar a ceia, lembre-se que Deus lhe ama tanto que permitiu que o seu único filho fosse crucificado em seu lugar. Que o seu único filho fosse crucificado em meu lugar. Mas ainda, quando celebramos a ceia, eu lembro que existe não apenas um Deus amoroso, mas um Deus misericordioso. Porque diz lá o verso 28 que Jesus morreu para a remissão ou perdão dos nossos pecados. E através do sangue de Jesus, eu posso ter a minha vida purificada. E meus pecados perdoados. Nós não dizemos que é o sangue de Jesus que faz o quê? Que nos lava e purifica de toda e qualquer iniquidade, de todo e qualquer pecado. E o cálice é justamente o símbolo do quê? Do sangue. Símbolo. Como símbolo, nos remete ao sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário, para a purificação dos meus pecados. Então, na celebração da ceia, eu trago à memória, não apenas que o sangue de Jesus me purifica de toda e qualquer iniquidade, mas eu lembro também que existe um Deus misericordioso. Que existe um Deus que não tem prazer em fazer com que eu seja disciplinado, mas ele tem prazer em fazer com que eu seja perdoado. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. João Batista, e tudo indica que foi pela primeira vez quando ele avistou Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, ele vai dizer o seguinte: eis o Cordeiro de Deus, que tira o quê?
o pecado do mundo. Ali está. Ali está aquele que vai tirar o pecado do mundo. Mas para que o meu e o seu pecado pudessem ser perdoados, para que houvesse remissão, foi preciso que o sangue de Jesus fosse derramado na cruz do Calvário. Apocalipse 1:5, veja lá, se você... Apocalipse é um livro fácil de achar. Veja o que diz. Diz assim. Apocalipse 1:5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama. E pelo seu sangue, ele fez o quê? Nos libertou dos nossos pecados. Somente um Deus misericordioso para permitir que o sangue de seu filho fosse derramado para perdão dos meus pecados. Mas ainda, queridos, a ceia me faz lembrar que existe um Deus que não desiste de mim. Porque ainda no verso 28, e lembre-se que Jesus está ali instituindo a ceia, né? A primeira ceia celebrada ali, depois ele subiria ao Monte das Oliveiras, depois ele seria traído, seria preso, seria torturado, seria condenado e seria, então, crucificado. Mas antes de tudo isso acontecer, no verso 28, diz assim: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Sangue da aliança. Por que sangue da aliança? Talvez a melhor versão seria sangue da nova aliança. Sabe por quê? Porque a antiga aliança, que estava baseada no pacto que Deus havia feito no Monte Sinai com Moisés, o homem não conseguiu cumprir, o homem não conseguiu manter. E esse Deus que é insistente, esse Deus que não desiste de nós, ele então vai enviar Jesus, e através do sangue de Jesus é instituída uma nova aliança. Porque antes as pessoas tentavam cumprir esse pacto através das leis, tentavam se aproximar de Deus, observando as leis, e não deu certo. Eles não conseguiram. Agora, o homem se chega a Deus. Agora o homem se relaciona com Deus através de Jesus. Não é por acaso que Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É Jesus. E agora é uma nova aliança. Porque o homem que quebrou a antiga aliança, o homem que não conseguiu cumprir a antiga aliança, mas esse Deus não desiste de mim. Na verdade, esse Deus não desiste de nós. E ele então institui uma nova aliança. O derramamento do sangue de Jesus era o único meio de se estabelecer uma nova aliança. Ao celebrar a ceia, isso nós vamos fazer daqui a pouco, lembre-se, Deus não desistiu de você. Mesmo você que está aqui nessa noite, presencialmente, ou você que está conosco online, você que está distante de Jesus, que talvez rompeu o compromisso que um dia você assumiu com Jesus.
está como uma ovelha desgarrada. E o Senhor está dizendo hoje para você nessa noite: eu não desisti de você. Meu filho não morreu em vão. É isso, querido. É isso, querida. Deus não desiste de nós. Mas por último, e não menos importante, ao celebrar a ceia, eu lembro que existe um Deus que há de encher o meu coração de esperança. Porque a ceia deve ser celebrada, e é celebração, é festa mesmo. Deve ser celebrada até a volta de Jesus. Ou seja, celebramos a ceia não apenas olhando para o que aconteceu no passado, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, mas celebramos a ceia olhando e aguardando ansiosamente a volta de Jesus. Essa é a grande esperança. O apóstolo Paulo vai deixar isso claro lá para a igreja de Corinto, que estava celebrando a ceia de uma maneira extremamente equivocada. Veja lá 1 Coríntios capítulo 11, verso 26, por favor. Diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 11, verso 26, diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Até que ele venha. Ao celebrar a ceia, minha esperança na volta de Jesus é restaurada, renovada, fortalecida, pois lembro da maior e melhor promessa de Deus. Qual é, pastor? A volta de Jesus. Ele um dia irá voltar para nos buscar. Querido, querida, eu quero te dizer com muita certeza, Cristo voltará. Cristo voltará. Agora a questão é, você tem convicção que quando ele voltar, com ele nos céus, você há de estar? Essa é a questão. Será que quando Cristo voltar, você tem a total convicção de que com ele nos céus, você há de passar a eternidade? Porque ele vai voltar. Nós não sabemos quando, mas ele vai voltar. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, você está em Coríntios, passe algumas páginas, diz assim, olha, 1 Coríntios capítulo 15, verso 19. Diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Sabe por quê? Porque a nossa esperança não deve se limitar apenas a esta vida. Um dia ele há de enviar Jesus, Deus há de enviar Jesus para nos levar para as moradas celestiais. A minha pergunta é: em que ou em quem está a sua esperança? Em que ou em quem está a sua esperança? Por isso que ao celebrarmos a ceia,
nós lembramos que existe um Deus amoroso, que por amor ele enviou Jesus para ser crucificado na cruz do Calvário, em meu e em seu lugar. Mas também, ao celebrarmos a ceia, nós lembramos que existe um Deus misericordioso, porque é o sangue de Jesus que nos lava e purifica de toda e qualquer iniquidade. É o sangue do Cordeiro que nos purifica dos nossos pecados. Mas também, ao celebrarmos a ceia, eu lembro de um Deus que não desiste de nós. E por não desistir de nós, Ele enviou Jesus para estabelecer uma nova aliança através do sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário. Deus não desistiu de você. Eu diria que Ele está ansioso ou desejoso para que você volte para os braços dele. E por último, e não menos importante, ao celebrarmos a ceia, o meu coração se enche de esperança, porque eu sei que quando a minha hora chegar, ou se Jesus voltar com ele nos céus, eu irei morar. Ah, queridos, a minha esperança não se limita apenas a esta vida. Por isso que é um momento de grande celebração. Por isso que entendemos que a ceia é um símbolo memorial. Trazemos à memória lições preciosas. Trazemos à memória um evento tão marcante, que foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Olhamos para o passado, mas também apontamos para o futuro, aguardando a volta do noivo para levar a noiva para as bodas do Cordeiro. Também, na celebração da ceia, há uma orientação de ordem bíblica. Examine-se o homem a si mesmo e depois coma do pão e beba do cálice. Nessa noite, eu gostaria de lhe convidar a, diante de tudo que Deus já falou ao seu coração, desde o momento em que você adentrou aqui e ouviu o prelúdio sendo tocado pelo instrumental, ouviu o primeiro louvor, louvado pela irmã Thalita, dai louvores ao Rei, até esse momento, através da palavra do Senhor, sendo apresentada aqui, através dessa reflexão. Então, faça esse autoexame, permita que o Senhor lhe ajude, o Espírito Santo lhe oriente, talvez há questões que você precise apresentar ao Senhor nessa noite, talvez há concertos a serem feitos, e depois coma do pão e beba do cálice.